Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Olá a todos, boa noite. Boa noite aos convidados Wagner, que vai estar nesse seminário. Eu gostaria de me apresentar inicialmente, tá bom? Meu nome é Leonardo, sou docente de faculdade, e vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa clínica e a farmacovigilância, ou seja, como que os eventos adversos, os famosos efeitos colaterais, são tratados dentro da área da pesquisa, né? Isso vai se refletir depois no uso desses produtos, tá bom? Então, eu vou as coisinhas aí para vocês que estão conectados. O professor Wagner já apresentou a vocês, tá? Ele é farmacêutico, tem um currículo bastante extenso, vou dar uma resumida aqui. Tá? Graduado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, especialista em pesquisa clínica na Universidade Federal de São Paulo, tem MBA em Administração de Empresas pela Faculdade Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, é docente do Instituto Raci, gerente do time de gerentes de projetos internacionais na área de farmacovigilância e pesquisa clínica, com mais de 15 anos de experiência em estudos clínicos pré e após aprovação. Uma ampla experiência clínica, desde a coordenação de pesquisa clínica, a segurança de produtos, até iniciativas de vigilância sanitária pós-comercialização. Já atuou em grandes empresas, né, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Novartis, Pfizer, PPD, Vale Excel, e atualmente trabalha na Labcorp. Então, muito obrigado, Wagner. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa de hoje à noite, considerando que nem todos têm a experiência da pesquisa clínica, né? Uma pequena apresentação, tá bom? Prometo que não vou me estender, porque aqui o nosso convidado, quem vai trazer mais conhecimento é o Wagner, tá? Então, vou compartilhar com vocês. Trazer uma pequena apresentação só para a gente ter uma ideia do que é essa coisa de pesquisa clínica, tá bom? Muito bem, então precisamos definir a pesquisa clínica, tá? Qualquer pesquisa, na verdade, que envolva seres humanos, direta ou indiretamente, tá? Ou seus dados, né? Dados de prontuários, dados mesmo de materiais biológicos. Isso envolve estudo de mecanismos de doença, estudos epidemiológicos, intervenções terapêuticas, né, que são os famosos ensaios clínicos. Está muito em moda falar sobre ensaios clínicos, né, estudos científicos e tal. Estudos de prevenção de doenças, promoção de saúde, estudos comportamentais ou de custo-efetividade. Então, qualquer pesquisa que envolver um ser humano é definida por pesquisa clínica. No século XX, né, o nosso século passado, teve grandes avanços na área da tecnologia, na área da medicina, da biomedicina, e isso propiciou um desenvolvimento muito grande. Infelizmente, alguns desses avanços foram à custa de experimentos, né, antiéticos. Muitos absurdos foram cometidos, e a gente chegou aqui no século na passagem, né, do século XX para o século XXI, com uma série de regras para proteger as pessoas durante os protocolos de pesquisa clínica, tá bom? É isso que eu vinha dizendo. Nós temos, por exemplo, hoje, regras muito rígidas, éticas, para serem seguidas, tá bom?
Então, hoje nós temos muitas regras, tá bom? Comitês de ética, nós temos a nossa Anvisa, né, que faz toda a regulação sanitária dos produtos e dispositivos que estão para serem usados e testados, enfim, futuramente, né, comercializados. Então, o panorama hoje é um pouquinho diferente, bastante melhor, diferente do que foi no passado. E essas pesquisas com seres humanos, elas têm algumas fases, alguns de vocês já devem ter escutado falar, né? A fase 1 é uma fase mais precoce, mais inicial, tá bom? Onde poucas pessoas são testadas, né? Sempre lembrando, após o seu consentimento livre e esclarecido. Normalmente são pessoas saudáveis que recebem, né, topam participar da fase 1 da pesquisa, onde é basicamente observado a segurança. Isso entra muito com o que nós vamos falar daqui a pouco, que é a farmacovigilância, né? Depois, tendo sucesso nessa fase, partimos para a fase 2, onde já estamos falando aqui de pessoas com a doença em questão e um número um pouco maior de participantes, onde continuamos avaliando a segurança daquele produto e a sua tolerância, mas já começam a ser feitos aqui alguns testes de dosagem, de como que as pessoas como que este novo medicamento vai surtir o efeito, né? Tendo sucesso nessa fase, passa-se então para a fase 3, que no Brasil é onde a maior parte das pesquisas estão nessa fase, elas chegam aqui na fase 3, tá bom? São os famosos estudos randomizados, multicêntricos, duplos cegos, enfim, várias terminologias aí, mas que envolvem, às vezes, milhares de participantes. Os estudos de vacina, por exemplo, foram da ordem de 40, 50 mil participantes, estudos de fase 3, onde continua se observando a segurança daquele produto e, claro, a sua eficácia, né? E uma vez ultrapassado e sendo aprovado na fase 3, aquele produto pode ser comercializado, tá ok? Mas a pesquisa continua, é a famosa fase 4, onde a farmacovigilância, que é o tema principal de hoje, vai entrar, né, com bastante peso, para avaliar eventos adversos que não foram observados anteriormente, tá bom? Então, essas são algumas fases, né, que podem ser mais rápidas. A gente viu como que isso foi rápido no caso da Covid e das vacinas. Ou, às vezes, podem demorar muitos anos para se passar por todas essas fases. E muitos dos medicamentos, produtos, vacinas, etc., não conseguem chegar, por exemplo, até a fase 3. Eles param antes, tá? O próprio fabricante decide que aquele produto não é bom, etc., e já interrompe as pesquisas precocemente, tá? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Nós temos muita gente que participa dessa área da pesquisa clínica, o patrocinador, normalmente uma indústria, né, farmacêutica, é o mais comum, mas pode ser também um órgão do governo. As organizações representativas para a pesquisa clínica, em português abreviamos como ORPC, e no exterior chamado de CRO, os próprios centros de pesquisa clínica, que são as clínicas, os hospitais, etc., né, os consultórios, enfim, onde vai ser desenvolvida a pesquisa, e, obviamente, as agências reguladoras sanitária, a famosa Anvisa, e ética, né, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tá bom? Só uma palavrinha aqui, muitas vezes este patrocinador é uma indústria internacional, ela contrata aqui no Brasil a ORPC, né, ou CRO, para fazer a intermediação e representar este patrocinador frente à Anvisa e frente à instância regulatória, tá bom? Então são empresas, ORPC são organizações, são empresas que dão esse suporte para o patrocinador no Brasil. Gente, me desculpem se eu fui um pouco rápido, mas é para não tomar tempo,
tá bom? E é só para a gente alinhar tudo aqui entre nós participantes deste webinar, tá? Eu vou agora tentar aqui abrir a minha outra câmera. Enquanto isso, gostaria de novamente agradecer aí o Wagner e perguntar para ele, Wagner, se eu esqueci de alguma coisa importante nesta introdução que você gostaria de destacar e, enfim, que você contasse um pouquinho da sua experiência e do seu início também, né? Acredito que temos muitos iniciantes aqui na pesquisa clínica e como é que isso surgiu na sua carreira. Sim, sem dúvida. Inicialmente, boa noite a todos. Brilhante apresentação. Eu espero que todo mundo tenha conseguido ouvir os primeiros slides, porque a gente estava com um tom de background, né? Se não, a gente gentilmente pode repetir alguma coisa para os alunos. Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone, para discutir, para fazer inserções, né? A gente não quer que isso aqui vire um monólogo. E, professor Leonardo, eu só gostaria de adicionar alguns dados a mais, né? Que eu acho que é importante para situar também a nossa discussão. Quando a gente pensa em pesquisa clínica em termos de Brasil, alguns dados, como o professor colocou, né? A grande maioria dos estudos clínicos que são rodados, que é essa terminologia que a gente usa aqui no Brasil, né? São rodados no Brasil, realmente são de fase 3 e eles compõem aproximadamente do volume total entre 63% e 65%, varia de ano a ano. Só para todo mundo ter uma ideia. Então, realmente, o grande volume, né, são estudos de fase 3, que são seguidos por estudos de fase 2. Geralmente, a gente roda aproximadamente entre 20% e 25%. Depois, estudos de fase 4, que compõem aproximadamente de 10% a 12%, 13% desse bolo total de estudos. E, infelizmente, em último lugar, em quantidade, são os estudos de fase 2, já que eles necessitam de maior tecnologia para serem manejados, né, executados. O Brasil ainda carece de uma estrutura adequada de centros de pesquisa de profissionais e de material, né, equipamentos, inclusive, para rodar estudos de fase 1, que compõem aproximadamente 4%, 5% do volume total de tudo aquilo que a gente roda em termos de pesquisa clínica. Além disso, é importante dizer que cerca de 80% de todos os estudos que a gente tem em termos de Brasil, ou seja, que o Brasil participa, né, 80% deles são patrocinados por multinacionais. Então, portanto, somente 20% dos estudos que a gente tem aqui no Brasil são rodados por indústrias nacionais, o que mostra que a gente tem ainda um passo grande para evoluir, né, em termos de potencial de inovação dentro do nosso país, que a gente possa não só focar em pesquisa básica, que é o que vai dar o alicerce, que a gente consiga executar pesquisa clínica de qualidade, né, mas também para investir um pouco mais nessa indústria brasileira farmacêutica, além da indústria de biotecnologia, que praticamente nem existe no nosso país, né? Muito do que a gente tem de biotecnologia é feito pelas indústrias, pelas universidades, na parte de pesquisa básica, e a gente consegue contar, infelizmente, nos dedos as empresas, né, as indústrias farmacêuticas que têm laboratórios de biotecnologia que realmente focam na pesquisa e desenvolvimento, no período de pré-descoberta e descoberta de novas moléculas. Então, só para dar meus 2 centavos aí de dados de panorama do cenário brasileiro, né? E aí indo um pouquinho liderando para o cenário mundial, né? Então, para vocês terem uma noção, quando a gente pensa em volume total de estudos que são feitos no mundo, e esse último dado é de 2020, o Brasil ele é responsável por apenas 1,9% de todas as pesquisas clínicas que são rodadas no mundo. Nós já chegamos, por volta de 2011, 2012, nós, no país, nós conseguimos pegar 3,5%, 3,4% da fatia de mercado, né, de todas as pesquisas que eram rodadas no mundo.
Hoje, infelizmente, 2020 está com 1,9%. Quem é o líder, né? Qual país roda mais pesquisa clínica no mundo? É os Estados Unidos, né? Já chegaram a morder quase 50% da fatia, né, de todos os estudos que eram rodados no mundo. Atualmente eles rodam algo em torno de 40%, 42%, que é o último dado que a gente tem de 2020 que foi divulgado, relativo a 2019. Né? Então, em termos de inovação, nós sim temos vários desafios em termos de Brasil, mas, por outro lado, nós temos um arcabouço regulatório, como o professor colocou aqui na apresentação dele, muito sólido, muito robusto. Isso acaba facilitando, por um lado, dificultando em termos de fluxo de tramitação por outro, a gente pode até discutir mais para frente, mas não é o foco principal. Mas algo que é muito importante, o nosso arcabouço regulatório está muito bem construído. A gente consegue, hoje, mesmo com um volume total baixo de pesquisas que a gente consegue gerenciar, a gente faz isso muito bem. Por outro lado, também, a gente tem uma série de centros de pesquisa, e quando a gente fala em centros de pesquisa, pensa em clínicas e hospitais, que são onde estão os enfermeiros, farmacêuticos, os investigadores principais e os pacientes, né? A gente tem um volume de centros, uma quantidade de centros de pesquisa muito qualificadas. Isso facilita bastante. Né? Mesmo em alguns momentos que o nosso tempo regulatório para aprovação de um estudo clínico já chegou a ser até de 1 ano e meio, atualmente está por volta de 7, 8 meses pré-pandemia, né? Dificulte um pouco, mas quando o Brasil ele é incluso dentro de um estudo internacional global, a gente tem uma capacidade, uma velocidade de recrutamento muito grande. Né? Então, todo mundo gosta de ter profissionais brasileiros, todo mundo gosta de incluir o Brasil como país participante, a gente tem uma velocidade de recrutamento muito grande e nós estamos respaldados por uma regulamentação não rígida ou muito rígida, mas extremamente robusta, que por um lado, né, traz aí uma geração de dados de uma forma muito acurada e por outro lado consegue salvaguardar o direito do paciente, a integridade do paciente, o sigilo do paciente, e estamos totalmente alinhados com as boas práticas internacionais e boas práticas clínicas internacionais. Uhum. Muito legal. Isso é bem importante, né? A nossa Anvisa aqui está harmonizada, vamos dizer assim, né? Com o que outros países fazem. Isso facilita bastante, né? Para que a gente receba esses investimentos aqui na pesquisa, né? Querendo ou não, os investimentos na pesquisa clínica, advindos dos patrocinadores, isso acaba ficando como um legado também para as pessoas que utilizam o sistema de saúde, não? Sim, professor. Isso gera ganhos para os mais variados espectros que a gente possa pensar. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no paciente, a pesquisa clínica traz uma grande acessibilidade ou acesso para aquele paciente que às vezes nem acesso a um médico, a um enfermeiro, a um farmacêutico, né? A um profissional de saúde tinha. Então, os profissionais de saúde começam a olhar para ele de uma forma diferente e por muito mais tempo. Ele começa a ter acesso a tratamentos que jamais ele imaginaria. Ele consegue ter acesso, às vezes, a exames que ele não tinha, né? Infelizmente, o nosso sistema único de saúde não consegue comportar, né, tudo aquilo que a gente necessita e gostaria. Porque, afinal de contas, aproximadamente, em termos de Brasil, 70-75% da população é usuária do SUS. Né? Quando a gente pensa, obviamente, em São Paulo, é um cenário diferente. Aproximadamente 40% da população, né, tem convênio de saúde. Mas, quando a gente pensa em termos de Brasil, tirando São Paulo, apenas 27% da população tem plano de saúde, tem que acessar o SUS. E, às vezes, demora 1 ano, 1 ano e meio para ter acesso a uma tomografia, 6 meses para ter acesso a um ultrassom, né? O prescritor prescreve uma medicação e ele vai ali no posto de saúde, dentro da instituição hospitalar, para retirar a receita do que foi prescrito, não consegue ter acesso à medicação.
porque é uma medicação de alto custo. Então, quando a gente inclui o paciente dentro da pesquisa clínica, esse cenário muda completamente, né? Ele tem acesso a profissionais de saúde, ele tem orientação farmacêutica adequada, orientação médica adequada, orientação de enfermeiros adequadamente, ele tem acesso a uma medicação inovadora, e muitas vezes, se for um estudo randomizado, né, de fase 3, se ele não tiver acesso a uma medicação inovadora, o Brasil, ele não aceita que no outro braço a gente tenha placebo. Os estudos não são aprovados. Só é aprovado placebo mais tratamento aditivo ou padrão ouro, o que protege os nossos pacientes. Então, aquele paciente, se ele não tiver acesso a uma medicação inovadora, ele vai ter acesso a um tratamento padrão ouro. O que significa isso? A melhor medicação que tem disponível no mercado, o melhor recurso que tiver disponível no mercado para aquele paciente. Então, muda completamente o cenário. Quando a gente pensa e tira o foco do paciente e coloca o foco para a instituição de saúde, ou seja, para o centro de pesquisa, né? Por quê? Porque o patrocinador, ele paga o centro de pesquisa executar a sua pesquisa, né? E ele paga também para a instituição. Então, volta recurso para a instituição que está realizando, volta recurso para o investigador principal que vai aplicar no seu centro de pesquisa aquele recurso para quê? Para pagar um profissional que colabora dentro do centro de pesquisa, para contratar novos profissionais que colaboram com o centro de pesquisa, ou para comprar uma impressora, ou para comprar uma centrífuga, ou para qualificar seus profissionais dentro do centro de pesquisa. Então, é um ganha-ganha de vários lados. E aí, quando a gente aponta o foco, por exemplo, do governo, o governo também ganha com isso, né? Porque se o centro de pesquisa for, por exemplo, um hospital público, né? Vamos imaginar que para aquele estudo clínico a gente precisa utilizar uma ressonância magnética. Tá? Aquela hora que está sendo utilizada de ressonância magnética para um paciente da pesquisa clínica deixa de ser utilizada para um paciente fora da pesquisa clínica, mas em contrapartida, o patrocinador tem que pagar aquela hora homem ou a hora aparelho, né? Muitas vezes em dobro, em triplo, e o preço é alto, né? Para o governo, né? Então voltam recursos para o governo, né? Então, e isso gera o quê? Gera aumento de PIB nas suas mais variadas instâncias, quando a gente pensa em termos de riqueza gerada para o país, né? Gera para o país. Então, o governo não engana, ganha o centro de pesquisa, ganha o investigador principal, ganha porque ele se especializa mais e tem contato com outros pesquisadores internacionais, aprende a escrever uma metodologia científica diferente, aprende a seguir um protocolo com padrão internacional. Os profissionais, quando a gente aponta o foco para os profissionais da indústria, né, ou das CROs, esses profissionais, eles se qualificam muito mais, eles têm a oportunidade dentro do mercado cheio de desafios e com um plano de carreira muito sólido, não só no Brasil, mas globalmente, qualquer outro país. Né? Porque a pesquisa feita aqui no Brasil é igualzinha à pesquisa feita na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha. Então, o profissional que consegue trabalhar com pesquisa clínica, independente da área dentro da pesquisa clínica aqui no Brasil, faz isso em qualquer lugar do mundo. Obviamente que existe uma barreira linguística, né? O profissional, dependendo para onde ele vai, ele precisa saber falar o idioma local, o inglês, sem dúvida, mas o alemão, o espanhol, né? Então, assim, você tem um foco de ganhos, né? Tudo que você pensar, né, gigantesco. Inclusive para a pesquisa aplicada, que é oriunda da pesquisa básica. Então, a pesquisa aplicada ganha recursos e, em contrapartida, né, indiretamente, a pesquisa aplicada também. Né? E, por outro lado, a gente pensa para os competidores dentro desse microambiente de negócios, né, vamos imaginar que a gente tem um patrocinador internacional, né, uma indústria farmacêutica internacional. Isso faz também com que os seus competidores, tanto internacionais quanto nacionais, nosso polo farmacêutico, faça mais e melhor em menor tempo. Por quê? Porque todo mundo tem uma fatia, um market share, uma fatia de mercado.
Então, por outro lado, as indústrias nacionais também se sentem na obrigação de executar pesquisa clínica, de criar departamentos de pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem vários exemplos aqui no nosso país. Por exemplo, o Axê é uma empresa nacional que tem lá o seu departamento de biotecnologia, de P&D, né? E obviamente que a gente não consegue comparar uma indústria multinacional grande, mas tem sim, roda vários ensaios clínicos. Eurofarma também, Cristália também. Então isso faz com que os competidores dentro do mercado também se sintam, entre aspas, ameaçados, porque eles estão perdendo fatia do mercado. Eles também não contribuírem de uma maneira ou de outra para trazer alguns produtos inovadores. Sim. Só tem a ganhar, né, o investimento. E o pessoal que está nos escutando, né, o Brasil, dentro da América do Sul, é o país que mais recebe estudos, né, protocolos de pesquisa, pensando aí em nível de multicêntricos, né, internacionais. E a cidade de São Paulo, para quem está aí nos ouvindo, que está em São Paulo ou na região, é um polo bastante importante no Brasil, viu? Ô Wagner, eu queria entrar um pouquinho agora na sua especialidade aí na farmacovigilância. Primeiramente assim, né? Qual que é a importância da farmacovigilância? Tá? Por que a gente precisa dela? E que momentos que ela entra, assim, na pesquisa de uma vacina, por exemplo? Tá, fantástico. Bom, eu sou um apaixonado por farmacovigilância e eu queria contar um pouquinho da minha história também, que o professor Leonardo perguntou, né? Eu acho que é importante para todo mundo que está nos ouvindo. A verdade é que não existe nenhum segredo. Eu comecei no HC, na Faculdade de Medicina do HC de Ribeirão Preto, né? Na gerência de risco, dentro do departamento de qualidade, lá. Eu fui estagiário da doutora Elaine Capucho, que hoje é gerente de farmacovigilância da Anvisa, né? E lá eu aprendi o passo a passo do que seria a farmacovigilância dentro de um cenário de pós-comercialização, né? Onde a gente inclui também a fase 4 de pesquisa clínica, mas também como pesquisa clínica. E aí, depois de um tempo, eu consegui uma oportunidade, vim para São Paulo, né? E aí iniciei como analista de farmacovigilância na Novartis, né? E eu entrei numa posição de terceiro, num contrato de 3 meses, né? Então, é importante que a gente entenda, às vezes, a biografia das pessoas, porque, assim, às vezes, quando a gente dá alguma palestra, faz algum curso, e as pessoas falam, poxa, mas como é que você conseguiu entrar na área? Eu entrei por acaso, né? Entrei por acaso, obviamente, eu fiz minha iniciação baseada em farmacovigilância, pesquisa clínica, né? Fiz um estágio num hospital e depois apliquei para uma vaga, porque todas as vagas que eu aplicava, né, ou de estágio ou permanente, como estágio, né, eles queriam me manter durante 2 anos aproximadamente, e eles achavam que a minha idade de 26 anos era inadequada para ser um estagiário, o que é um absurdo. Mas, e aí, quando eu aplicava para uma posição de analista, eu não tinha experiência, porque, afinal de contas, eu estava saindo da universidade, né? E aí, por fim, eu falei, bom, então eu vou começar a aplicar para vagas temporárias, né? De 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então foi assim que comecei, numa vaga de 3 meses. E foi renovada por mais 3 meses, e eles não poderiam renovar mais. E aí, por fim, eles me admitiram como analista. Foi assim que eu comecei, dentro da indústria, né? E aí eu fiquei lá um bom tempo, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, né, trabalhando com pesquisa clínica, com farmacovigilância, pós-comercialização, e ali comecei a dar os primeiros passos em farmacovigilância de pesquisa clínica. Depois eu fui para a Pfizer, um escopo maior já de Latinoamérica, né, para fazer praticamente o que eu fazia, só que mais focado em pesquisa clínica. E aí eu entendi que o meu perfil profissional não estava muito alinhado com o que eu esperava para a minha carreira e com a estrutura organizacional de uma indústria farmacêutica. Foi então que eu comecei a entender como é que funcionava as organizações representativas de pesquisa clínica, que chama de CROs em inglês, né? E aí eu enveredei por essa área, comecei e nunca mais parei. Trabalhei em
algumas empresas do setor, para Excel, PPD, e hoje a gente está lá na Covance, que mudou de nome esse ano, chama-se LabCorp, que é a holding que detém a Covance e outras empresas, Skyphonix, Schilter e tudo mais, né? Diga-se de passagem, para quem quer trabalhar nessa área, né? A gente tem um compra-compra, assim, infinito, né? As empresas, hoje, na área de CRO, a grande maioria das empresas foram compradas por holdings, por exemplo, a PPD foi comprada pela Carlyle, que é uma empresa da área de turismo e entretenimento, tem de hotéis a representantes de pesquisa clínica. Então, enfim, é uma tendência, dica de passagem, né, é um mercado trilionário, né, quando a gente pensa em indústria farmacêutica, né, as 10 maiores faturam mais de 1,5 trilhões de dólares por ano, e quando a gente pensa no mercado de pesquisa clínica, de CROs, né, é um mercado na faixa de 15 bilhões de dólares por ano que faturam. Então, é um mercado que todo mundo quer participar, todo mundo quer morder um pedaço, né? Então, e aí, conforme você vai ganhando maturidade como profissional, você vai assumindo outros escopos de trabalho. Então, hoje, eu gerencio, né, eu tenho uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, eu gerencio os gerentes de projetos de farmacovigilância, né? A maior parte deles estão localizados aí nas Américas, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil, mas também, vira e mexe, a gente tem que também trabalhar com outros gerentes de projetos ao redor do mundo. Nós temos uma equipe de aproximadamente mais de 90 profissionais, para vocês terem uma ideia do tamanho e da importância da farmacovigilância, né? Então, por exemplo, na região de Américas, pela qual eu estou responsável junto com outro gerente, nós temos aproximadamente 45 pessoas, tá? E aí na Europa a gente tem mais umas 20 e poucas pessoas, e na região de Ásia-Pacífico, né, que inclui ali China, Índia, Austrália, a gente tem o restante da equipe, né? Então é uma equipe global. Hoje as CROs, as equipes são globais, né? E quando a gente pensa na indústria farmacêutica, as equipes também são regionalizadas e são departamentos enormes. Então, a pesquisa, a farmacovigilância de pesquisa clínica e também a de pós-comercialização, né, cada vez mais ganha mais espaço, e cada vez mais a regulamentação internacional se torna complexa e robusta, de modo que a pressão regulatória em cima dos patrocinadores da pesquisa clínica cada vez é maior. Daí, cada vez mais, a necessidade de ter, né, equipes de farmacovigilância, porque, querendo ou não, né, meio que a farmacovigilância é considerada assim, a polícia dentro, né, da indústria, né, é o cara chato, né, é um papel equivalente a um auditor ou um inspetor regulatório, porque é como se fosse, a gente tem um poder de polícia, é a gente que vai bater o martelo e falar que a gente está conseguindo salvaguardar o paciente, a integridade do paciente, ou não, né? Isso é crítico para o estudo clínico. E aí, entrando na importância, né, da farmacovigilância durante a pesquisa clínica, a gente tem que trazer dois conceitos importantes, e eu acho que a gente consegue. Eu poderia aqui ficar falando uma meia hora qual é a importância da farmacovigilância. Mas mais do que isso, né, o que eu quero mostrar para vocês é que a farmacovigilância, às vezes a gente esquece que não só a farmacovigilância de pós-marketing é muito importante, mas aquela que é realizada durante a pesquisa clínica, né, tem uma quantidade maior de trabalho, né, e a sua importância é igual ou às vezes maior do que aquela que a gente dá ou que aquela que a gente conhece quando a gente vê no produto que está no mercado. Tem dois conceitos importantes que eu gostaria de trazer para vocês, que são o seguinte: quando a gente pensa em pesquisa clínica, a gente pensa em dois grandes polos. De um lado, a gente tem dados que são gerados, e do outro lado, a gente tem pacientes. E aí, como é que a gente consegue? A gente tem que conseguir, durante todo o percurso do desenvolvimento da pesquisa de um novo produto, a gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com esses dois polos. Ou seja, como é que a gente vai conseguir
trazer acurácia para aquele dado, como é que a gente vai conseguir que aquele dado seja fidedigno e confiável de um lado, né? E de outro lado, ao mesmo tempo, conseguir garantir que a gente está mantendo, né, o direito do paciente, que a gente está conseguindo manter o sigilo daquele paciente que está no pesquisa e mais, como é que a gente está conseguindo manter a segurança daquele paciente do início ao fim do estudo. Então, com base nisso, né, tem duas coisas críticas que a gente tem que entender que qualquer estudo clínico, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta, né, a gente quer fazer e quer medir, que é aquilo que a gente chama de desfecho clínico. Em inglês a gente chama de clinical endpoint, né? Então, quando algum patrocinador, alguma indústria farmacêutica, ou algum pesquisador dentro, fazendo pesquisa básica, né, lá na academia, ele quer saber, primariamente, se aquele produto, né, que ele está submetendo para pesquisa, ele tem eficácia ou não. Simples assim. Funciona ou não funciona? E para saber se ele funciona ou não, ele tem que seguir uma metodologia científica, ou seja, um processo sistematizado que você consiga reproduzir sempre. Eu consigo reproduzir, o Leonardo lá na casa dele ele consegue reproduzir, o cara na Alemanha consegue reproduzir, certo? Então, com base nessa metodologia sistematizada, ele precisa entender se aquele produto tem eficácia ou não. E, para isso, a gente traz o conceito de endpoint, ou seja, desfecho. O que é o desfecho? É nada mais, nada menos do que uma medida objetiva, quantitativa, que você vai fazer, né, de algo para saber se aquele produto funciona ou não. Simples assim. Por exemplo, se eu tenho um produto para pressão alta, né, para hipertensão, um potencial antihipertensivo, se eu quero saber se ele funciona ou não, eu dou ele para o paciente e meço a pressão do paciente, né? Se a pressão cair, está funcionando. Se a pressão manteve ou continua alta, não funciona. Então a gente pode falar que o nosso endpoint, e aqui endpoint de eficácia, é nossa medida de pressão. Só que isso a gente faz para ver a eficácia. Mas tem um outro pilar importantíssimo que a gente quer ver quando a gente faz pesquisa clínica, não só se o nosso produto tem eficácia, a gente quer saber se ele é seguro através da coleta de eventos adversos. A gente precisa também fazer o quê? Medir algumas coisas, né? Então, daí a necessidade da gente distinguir esse conceito de endpoint ou desfecho entre desfecho de eficácia, que vai nos dar a medida da eficácia, e o desfecho de segurança, que são nada mais nada menos do que os nossos eventos adversos. E desculpa te interromper, e conforme os entrevistadores já interrompendo, né? Como que é feito isso, assim? A gente tem que avaliar, então, o desfecho de segurança, tá? Então, vamos pensar no contexto ainda de desenvolvimento. Aí, um paciente apresenta lá uma dor de barriga. Como que ele vai entrar em contato, com quem é o responsável pelo quê? Como é que funciona isso? Exatamente. Então, assim, independente da fase do estudo clínico que a gente está, fase 1, 2, 3, ou até mesmo depois que o produto é registrado e tem licença de comercialização e distribuição na fase 4, né, a gente tem que coletar esses eventos adversos. Então, vamos imaginar, né, que eu sou um paciente de estudo clínico, né, e o Leonardo, o professor Leonardo, é o nosso investigador principal, é o médico que é responsável pelo estudo lá no centro de pesquisa, lá no hospital, né? E eu recebi a medicação do estudo hoje e fui para casa, por exemplo, tá? E aí eu comecei a sentir uma dor de barriga ou uma dor no peito. O que eu, como paciente, eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em contato com o meu centro de pesquisa, né? Existe quando o paciente ele só entra considerado como paciente do estudo a partir do momento que ele assina o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido. E lá nesse TCLE, né, tem lá os dados de contato, mas o importante é que haja uma avaliação primária do que o paciente está sentindo, né, para o investigador ou para a equipe entender se aquilo é algo que é oriundo
do uso daquela medicação ou simplesmente é algum outro sinal e sintoma da doença. Então, inicialmente, o investigador, a equipe do centro, faz uma avaliação primária do que está acontecendo com o paciente, para tentar entender se aquilo realmente é um evento clínico, né, de segurança e, portanto, um evento adverso, e aí existem as múltiplas classificações desse evento adverso, ou se simplesmente aquilo é um evento clínico da própria doença de base, ou um evento clínico que precisa ser classificado como um desfecho de eficácia. Então, inicialmente é assim que é feito. E a partir do momento que o investigador no centro de pesquisa fica sabendo, né, e faz um julgamento que talvez, provavelmente aquilo é um evento adverso, aquele investigador, ele segue um fluxo específico, para que aquele evento adverso, em 24 horas, consiga chegar no patrocinador ou em algum representante do patrocinador, por exemplo, uma CRO, para que aquele evento possa ser processado dentro de um fluxo de avaliação, né? É importante entender ainda que, por exemplo, lá no centro de pesquisa, o investigador principal e a sua equipe detêm o prontuário do paciente, certo? E esse prontuário ele pode ser em papel ou pode ser um prontuário eletrônico. Atualmente, né, na grande maioria dos estudos clínicos, existe um prontuário eletrônico, uma base de dados eletrônica. E aí, aquele investigador principal, se ele julgou que a minha dor no peito, minha dor de barriga, né, é um evento adverso, ele vai inserir esse dado dentro dessa base de dados. E a partir do momento que ele salva aquilo lá, o patrocinador, ou o representante do patrocinador, automaticamente recebe essa informação. E aí isso gera um alarme, entre aspas, né? E o patrocinador, isso chega para o patrocinador e o patrocinador fala, opa, está acontecendo alguma coisa importante aqui nesse centro, vamos avaliar. E aí isso segue um fluxo, né? Nós temos variadas etapas que esse evento adverso, no caso um evento adverso grave, tá? Porque é importante salientar que somente os eventos adversos graves, né, chegam de forma acelerada para o patrocinador fazer uma segunda camada de avaliação e tomar alguma ação. Obviamente que todo evento adverso, até mesmo os não graves, são colocados dentro do prontuário do paciente para serem avaliados, né, a posteriori. Mas os graves são aqueles que chamam a maior atenção. Por quê? Porque é um cenário complicado, onde esse evento adverso grave, ele pode ser um evento adverso não esperado. Isso pode estar ameaçando a vida do paciente. Então, ações precisam ser tomadas o quanto antes. Então, a partir do momento que esse... Deixa eu colocar alguma coisa, Leonardo? Não, eu fiquei pensando, a CRO, o patrocinador, recebendo vários alarmes assim desses, né? Olha, o estudo tal começou a pipocar, evento adverso grave, XY tal, deve ser uma preocupação, né? É uma loucura. É uma loucura. Então, vamos imaginar o seguinte, dando um exemplo bem prático, né? Mas no momento que esse evento adverso grave chega no patrocinador, né, ele passa por várias etapas de avaliação. Então, esse evento ele é classificado. Obviamente que ele já foi classificado segundo a sua gravidade, ou seja, grave ou não grave, né, chegou um caso grave, e ele pode ser avaliado, classificado conforme a sua previsibilidade. O que é isso? Se aquilo se é esperado ou não esperado, de acordo, né, com algo que a gente chama de informação de referência para a segurança. Algo equivalente à bula de um medicamento que está no mercado. Né? O equivalente à bula do medicamento que está no mercado, na pesquisa clínica, é aquilo que a gente chama de brochura do investigador. Tá? É o documento da medicação. Então, ele consulta aquele documento da medicação, aquela brochura, e vê que aquele evento adverso grave não consta lá. Opa, já acendeu um segundo alerta. Ou seja, um evento grave e não esperado. Ou seja, nunca foi visto com este produto, né, durante o estudo inteiro, ou em nenhum outro centro de pesquisa. Né? Isso é preocupante. Além disso, né, esse evento também pode ser classificado de acordo com a sua frequência. Ou seja, é um evento muito comum? É um evento comum, simplesmente? É um evento raro? Ou é um evento muito raro?
ou simplesmente não é nem muito comum, nem muito raro, nem raro, é aquilo que a gente chama de incomum, está no meio do caminho, né? A gente pode ainda classificar, então a gente pode classificar de acordo com a gravidade, de acordo com a frequência, de acordo com a previsibilidade, e a gente pode classificar ainda de acordo com a intensidade, ou seja, aquela minha dor no peito, ela é leve, ela é moderada, ela é muito intensa, né? A gente consegue classificar também de acordo com a intensidade, o que é de importância, né? E além disso, né, uma outra classificação de suma importância é a relação de causalidade, o nexo causal que existe entre aquele evento adverso e o produto. Não pode ser relacionado com o produto, pode ser não relacionado com o produto, e dentro das atividades, dentro da gama, né, de classificação de relacionado ao produto, você tem graus de imputabilidade diferentes, né? A gente lança a mão, basicamente, de 3 estratégias importantes para classificar se aquele evento adverso está relacionado com o produto ou não. A primeira delas pode ser um algoritmo matemático, né? Então, você consegue classificar por porcentagem se aquele evento adverso é 90% relacionado com aquele produto, se ele é 80%, se ele é 50%, se ele é 30%. E isso vai definir se a gente vai classificar ele como definitivamente relacionado ao produto, ou seja, está na casa de 85% acima, ou se ele é possivelmente relacionado com aquele produto, está ali por volta de 60%, 85%, né? Se ele é provavelmente relacionado, está na faixa de 50%, ou se realmente não existe nenhuma relação, né? Ele está abaixo de 50%, ou se a relação é duvidosa, está abaixo de 25%. Então, existem inúmeros algoritmos, existem mais de 300 algoritmos já classificados mundialmente, né? Para se fazer esse grau de imputabilidade matemática. Pode completar. Não, só para completar, né? Um outro método de a gente fazer essa avaliação de causalidade, que todo mundo gosta de discutir isso, mas está relacionado ou não está relacionado, né? Não é tão preto no branco, uma área cinzenta. Uma outra forma de você fazer isso é através de uma avaliação clínica, né? Por expertise clínico e formação. A gente tem uma série de profissionais médicos, né? E dependendo da área terapêutica, profissionais não médicos que conseguem fazer essa classificação clínica. E aí já vira uma classificação mais subjetiva. E a última forma de fazer essa classificação de nexo causal é através de data mining, né, para classificar aquilo, obviamente, que as empresas compram, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, né? Mas numa próxima busca que você faz, quando você coloca PES, já aparece pesquisa clínica. Aquilo é um processo de data mining. É a mesma coisa que o Facebook faz, quando você começa a clicar ali em pesquisa clínica toda hora, pesquisa clínica, começa a aparecer para você várias coisas de pesquisa clínica. Ou seja, eles conseguem verificar tendência em uma série de outras pesquisas, inclusive por mensagens subliminares. É o mesmo processo de modelo matemático que a gente usa para fazer causalidade também. Qual que é o melhor? Não existe melhor, tá? Existe aquele que você consegue estatisticamente, né, adequar para o seu desenho de estudo clínico. O ideal seria que nenhum deles é perfeito, todos têm furos, tá? O ideal seria que você conseguisse acoplar os 3 de uma vez só, mas isso gera custo, né? Gera uma complexidade de gerenciamento muito grande. Então, geralmente, né, o que é usado? Os 2 mais comuns, que é o primeiro que eu falei para vocês, que é um algoritmo, né, matemático, simples, e avaliação subjetiva clínica, por diversas camadas. Tá bom? Legal. E aí, então, o patrocinador faz toda essa triagem. Eu me lembro, há uns meses atrás, no processo de desenvolvimento de algumas das vacinas aí para a Covid, que teve isso, né? Eu lembro um caso de, se não me engano, suicídio de um dos participantes, e aí parou-se o estudo até fazer toda essa avaliação aí, né? Lembro que gerou uma polêmica, né? Até
puxa, mas não precisa parar o estudo por conta disso. Aí passou aí uma semana, 2, voltou, né? Uhum. Aí então, o patrocinador vai recebendo isso, fazendo todo esse estudo, e depois disso, né, essa informação para o consumidor final vai aparecer como? Né, em que momento que a gente vai saber dessas coisas, e se isso, depois que vai para o consumidor final, né, o produto aí, se isso pode mudar depois também. Sim, sim. Então, a gente tem algumas, durante a pesquisa clínica e após, né, mas falando da pesquisa clínica, o patrocinador ele tem várias obrigações regulatórias. Né? Então, a partir do momento que ele identifica um evento adverso grave, por exemplo, inesperado, né, e relacionado com aquela medicação, ele tem obrigações regulatórias por país, né? Então, por exemplo, se ele está rodando o estudo aqui no Brasil, ele tem que atender a legislação do Brasil. Se ele está rodando nos Estados Unidos, uma legislação um pouquinho diferente, similar, mas diferente, tem que atender lá. Então, ele tem essas obrigações. Se aquele evento adverso ele cai, cai dentro de uma determinada classificação, né, ele tem que chegar na agência reguladora, no caso do Brasil, na Anvisa, mas, além disso, né, o patrocinador tem outras obrigações ético-regulatórias. Então, os comitês de ética locais e comitê de ética central também tem que receber a mesma informação. Tá? Então, os CEPs locais e a CONEP têm que receber a mesma informação que a Anvisa recebeu. E ainda tem uma terceira via, né, que o patrocinador tem obrigação. Os outros investigadores de outros centros de pesquisa, então, por exemplo, se o Leonardo fosse o investigador principal num centro, foi ele que reportou para o patrocinador. Ele já sabe o que está acontecendo. Né? Mas e os pesquisadores ao redor do mundo? Se for um estudo fase 3, onde a gente tem, por exemplo, 800 centros de pesquisa no mundo, com 1.200 pesquisadores ao redor do mundo. Eles não estão sabendo disso. Então, o patrocinador ele tem a obrigação também de informar todos os outros patrocinadores ou investigadores ao redor do mundo. Então, são 3 vias principais. A via tecno-sanitária, ou seja, a informação tem que chegar para a Anvisa. A via ético-regulatória, a informação tem que chegar para o comitê de ética. E a via dos outros investigadores. Todos os outros investigadores têm que saber o que está acontecendo. E aí, fechou-se as obrigações. Né? E aí, pegando um gancho no que o Leonardo falou, nesse exemplo, teve um suicídio, né? O estudo tem que ser separado. Todo estudo, de tempos em tempos, ele tem avaliações interinas, que a gente chama. Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, existe um comitê especial, um comitê externo especial de segurança. Tem vários tipos de comitês externos. Existe o de segurança, o de adjudicação, que é aquele que vai diferenciar desfecho clínico de eficácia do de segurança. Existem vários comitês externos, né? E principalmente o de segurança, ele de tempos em tempos vai avaliando. E nesse caso do suicídio, eu lembro disso também, né? Essa informação seguiu toda essa via que eu contei para vocês, nessas 3 vias, e além disso, vai parar no comitê externo de segurança. Né? São profissionais ad hoc, que a gente chama, né? Profissionais que são contratados provisoriamente para atender aquele estudo, e eles vão fazer uma avaliação externa, né? Àqueles profissionais que estão conduzindo o estudo. Ou seja, não é ninguém que esteja incluído no estudo do patrocinador ou da CRO, até mesmo investigadores principais. É completamente, na teoria, uma avaliação imparcial, né? Para falar, olha, o balanço risco-benefício dessa medicação dentro desse estudo foi deslocado, ou mais para o benefício ou mais para o risco. Se está mais para o risco, o estudo tem que ser separado naquele centro, o estudo tem que ser separado no país, ou o estudo tem que ser separado globalmente, até que a gente acione um plano de contingência para salvaguardar a integridade dos nossos pacientes. Tá? Legal. Então, vocês podem ver, tem vários pontos de controle.
E aí, para aquele paciente que está no estudo clínico, né? Como é que ele fica sabendo o que está acontecendo? Né? O centro de pesquisa, ele tem a obrigação, tá? Se tiver um novo evento adverso grave, não esperado ou esperado, como seja, mas o pior cenário seria um evento adverso grave que não é esperado que esteja relacionado com a medicação do estudo. Né? O centro tem a obrigação de comunicar isso para os participantes de estudo. E mais, tá? Se for um risco nunca visto até aquele momento, o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, tem que ser atualizado. E mais do que isso, né, ele tem que ser atualizado e ele tem que ser submetido para aprovação perante comitês de ética novamente, sejam locais, sejam centrais representados pela CONEP no Brasil. E só após essa aprovação, tá, é que ele é aplicado, e aí os participantes do centro novamente têm que consentir, têm que assinar de novo esse documento. Então a gente chega e fala, olha, dona Maria, seu João, aconteceu aqui um evento adverso, explica para ele o que é isso, né? Um evento adverso grave, sei lá, um paciente no mundo, sei lá, nos Estados Unidos, infartou, e a gente incluiu isso no TCLE. A gente gostaria de deixar o senhor ciente sobre isso, era uma reação que não era esperada, né? E a gente gostaria de entender se o senhor gostaria de continuar nesse estudo mesmo com esse evento adverso novo. Sim, eu gostaria de continuar. Então tá, o senhor vai ter que assinar esse TCLE novamente, o senhor tem alguma dúvida? Se isso acontecer, tá aqui os passos que a gente vai tomar para salvaguardar a sua saúde, a sua integridade física. Então, acontece tudo isso dentro da pesquisa clínica. E a gente imagina que é uma quantidade enorme de pessoas que estão envolvidas, né? Tem que avisar a Anvisa, o Comitê de Ética, avisar os investigadores no mundo todo, avisar os pacientes. Se precisar atualizar o termo de consentimento, aí envolve a parte de regulatória e tal. E por isso que a gente fala que é uma indústria, né, da pesquisa clínica. A gente precisa de muita gente para fazer isso, né? Eu me lembrei do problema de trombose, né, com alguns casos de vacina. Eu imagino que deve ter seguido esse caminho, né? E seguiu exatamente esse caminho. A gente teve aí para vacina da AstraZeneca, né, e para vacina da Janssen, também tiveram alguns casos que as vacinas alteraram a cascata, alguns componentes da cascata de coagulação, né? Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, eu acho que foi da AstraZeneca, o estudo foi parado, ou da Janssen, eu não vou lembrar, mas o estudo ficou parado também 1 ou 2 semanas, e aí até que todo o fluxo, todas as camadas de avaliações, como eu falei para vocês, tudo em pesquisa clínica não é avaliado uma vez, você tem várias camadas. Então, o investigador avalia isso lá no hospital, isso chega para o patrocinador avalia uma vez, aí tem uma camada de avaliação dentro dessa avaliação inicial, dentro do patrocinador, isso depois é avaliado por um comitê externo ao patrocinador, então isso tem tempo, né? E nesse caso da AstraZeneca e da Janssen, se não me engano, acho que foram mais ou menos uns 30 casos, eu não vou lembrar de qual vacina exatamente, né? Tanto que isso foi incluído dentro da informação de segurança da bula das vacinas, e um plano de contingência foi colocado em prática, né? Foi uma exigência das autoridades regulatórias, agora não vou lembrar se foi Janssen ou foi AstraZeneca, mas em ambas a gente teve casos de alteração aí de componentes na cascata de coagulação, levando a eventos trombofílicos. Uhum. Só lembrando que foram raríssimos, né? Então o benefício da vacina ainda é bem maior, né, do que esse risco, não é isso? Sim. São eventos bem raros, né? Não vou lembrar a frequência agora, mas são eventos extremamente raros, mas ainda assim, né, a gente, na verdade, o patrocinador e hoje o produtor da vacina tem que ter planos de contingência para serem colocados, acionados imediatamente caso alguma coisa ocorra
nos pacientes que estão expostos à vacina. É mais exigência regulatória. Bom, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu ainda queria saber assim, né? Então, depois de todas essas camadas, a gente tem uma bula, né, do produto, e novos eventos podem surgir mesmo depois daquele produto estar no mercado, né? E esse processo continua. Então, o patrocinador, ou no caso agora o fabricante do produto, ele tem que manter ainda uma estrutura de farmacovigilância, não é isso? Tem. Mesmo com o produto já na prateleira. É feita desde estudos pré-clínicos, quando a gente começa a ver toxicidade, né, em 3 tipos diferentes de animais, até a etapa de fase clínica 1, 2 e 3, aí a gente registra o produto no mercado, obtém a licença de comercialização e distribuição, e aí isso está no mercado, né? Ainda a gente continua capturando eventos de segurança na farmacovigilância pós-comercialização até o final de ciclo de vida do produto. Ou seja, o produto tem um ciclo de vida, né? Uma fase que a gente chama de lagging phase, que ele vai começando a penetrar no mercado, atinge um platô, a gente chama de produto maduro, e aí ele começa a cair as vendas, a gente chama de fase pós-madura, até que chega um momento que o fabricante decide manter aquele produto no mercado ou retirar caso exista uma outra opção terapêutica naquele mercado. Ele não pode simplesmente tirar aquilo do mercado e deixar aqueles pacientes sem nada, né? Então, até o medicamento sair do mercado em algum momento, seja porque o fabricante retirou do mercado ou porque teve algum problema de segurança do produto e uma agência reguladora resolveu tirar aquele produto do mercado, né, a farmacovigilância pós-comercialização tem que existir. Inclusive em estudos clínicos de fase 4, que são aqueles quando o produto já está no mercado. E você quer ver ou por uma exigência de uma agência reguladora, ou porque o fabricante quer ver qual que é o custo-efetividade daquele produto, qual que é o custo-utilidade daquele produto quando está no mercado. O patrocinador ou o fabricante, no caso, ele quer ver como é que é a performance daquele produto, né? Se quando a gente tem aquele produto na vida real, num sistema aberto, né, se realmente está performando com dados de vida real, como ele estava performando na pesquisa clínica, que é um sistema fechado, onde você controla tudo. Então, aquela eficácia que você viu do seu produto em comparação padrão ouro que já existia no mercado, sei lá, era de 90%, quando a gente está num sistema aberto no mercado, será que é de 90% ou caiu para 60%? Sim, E uma última pergunta aqui, sem querer abusar do seu tempo, mas a gente, vamos supor, fase 4, esse produto está sendo prescrito e um paciente teve um evento adverso grave, né? Um efeito colateral, né? Ele vai ligar normalmente para o médico dele, né? Ou vai aparecer no pronto-socorro do hospital ali. Então, estamos falando fora do ambiente da pesquisa, né? No usuário comum do produto. É ele que liga para a indústria para informar que teve isso? É o médico? Como é que funciona essa parte? Muito boa pergunta. Então, assim, quando a gente pensa no produto que está no mercado, né, infelizmente, um ambiente fora da pesquisa não é controlado, como foi um sistema aberto, a gente perde o que acontece com o produto, o que é ruim, né, em certos aspectos. Então, vamos imaginar o seguinte, o paciente, né, eu paciente, né, tive uma reação adversa, na verdade um evento adverso. Reação é quando já existe um nexo causal estabelecido, né? A gente teve um evento adverso. Eu, paciente, posso pegar a caixinha do meu produto, ver ali o número do saque do produto e ligar no saque da empresa, vão entrar em contato comigo e fazer uma série de perguntas. Olha, você teve isso, teve aquilo, como é que foi? Conta pra gente essa história, né? E a gente vai contar a história. Então, eles estão coletando o máximo de informações de qualidade, né? Qualidade que eu falo, qualidade da informação, possível, né? Quando eles entram em contato comigo, para tentar formar uma história, pegar
consigo montar esse quebra-cabeça. Que na pesquisa clínica é muito fácil. Sim. Tem total controle. Mas no mercado não. Então eles querem montar essa história para entender, fazer toda essa classificação que eu contei para vocês. E principalmente entender se existe nexo causal ou não. Né? Outra via possível, tá, é eu, paciente, ligo para o meu médico assistente e falo, olha, fulano de tal, eu apresentei tais e tais sintomas. E aí, aquele médico, ele pode, se ele for muito bem treinado e entender exatamente o que é farmacovigilância, ele pode ligar para a empresa, para o saque da empresa e informar, tá, tudo o que aconteceu com o paciente, ou quando da visitação de um representante de vendas ao seu consultório, ele pode falar, olha, representante de vendas, eu recebi um caso de um paciente que está apresentando XPTO, sintomas com esse produto que você vem me promover aqui. Como é que é isso? Aí o representante de vendas que está bem treinado vai falar, não, peraí, vamos ligar para a farmacovigilância e vamos relatar isso para eles. Ou me passe tudo que você tem em relação a esse produto, a esse paciente, que eu, representante de vendas, vou seguir a via que eu tenho responsabilidade para seguir e entrar em contato com a farmacovigilância. E aí a farmacovigilância vai entrar em contato com esse médico ou vai entrar em contato diretamente com o paciente, caso o paciente permita. Tá? Então, mais ou menos assim. O fato é que o trabalho de capturar dado, informação de qualidade, quando o produto está no mercado, é muito mais difícil. Por quê? Porque eu, paciente, posso decidir em simplesmente não falar para ninguém o que eu estou sentindo. Nem para o saque, nem para o meu médico. Né? Ou ainda, eu posso decidir ligar para o meu médico e o meu médico pode decidir não falar para ninguém. Nem para a empresa, tá? Nem para o representante, simplesmente para ninguém. Guardar aquilo com ele. Né? Então, a gente quebra a via. De forma que a gente fala que o grande problema da farmacovigilância pós-comercialização é a subnotificação. Né? Então, não necessariamente está tudo bem com aquele produto. Ou simplesmente a gente tem uma subnotificação do que está acontecendo em termos de segurança naquele produto no mercado. A grande sorte é que a gente consegue, em teoria, durante as etapas de pesquisa clínica, capturar algo em média de 85% de tudo que possa acontecer em termos de segurança daquele produto. Mas existe uma janela importante daquilo que a gente não consegue capturar. Como eu falei para vocês, os desenhos de estudos clínicos são desenhados, na sua maioria, para darem certo. Cada vez mais os reguladores pedem que os desenhos de estudos clínicos sejam desenhados para capturar dados de vida real. Né? Porque é só com dados de vida real, você não desenhando o estudo para dar certinho, 100% certinho, que você vai conseguir ter maior certeza e, consequentemente, preencher essas lacunas que a gente deixa durante a pesquisa clínica. E sim, realmente, a gente quer investir 2 bilhões de dólares, a indústria, né, para você pegar, desde a etapa de descoberta até lançar o produto no mercado, em média, são 2 bilhões de dólares que estão investidos. Então, ninguém está ali para perder dinheiro. Então, se você não faz o tudo perfeitinho, ele não vai ser aprovado. Mas muito obrigado, Wagner, viu, pela sua atenção aqui, pelas suas explicações de quem está aí no dia a dia, né? Daria para a gente ficar falando bastante tempo mais aqui, mas sim. Já até passamos um pouquinho aqui, daqui a pouco, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aqui no chat, aproveite, fale agora, ou cale-se. Para sempre não, né? Pode me mandar uma mensagem, tem o meu Instagram aí, o @professorleonardo, tá bom? Que aí vocês podem me mandar e eu procuro responder depois. E é isso, Wagner, obrigado, viu? Uma boa noite para você. Obrigado, professor. Eu também me coloco à disposição caso alguém queira, enfim, ter uma conversa de bar, né? Discutir mais sobre pesquisa clínica, as mais variadas aspectos de pesquisa clínica, inclusive farmacovigilância, me coloco à disposição, tá? Eu estou lá no LinkedIn com o Wagner Silveira, né? Pode me mandar uma mensagem ou via o professor Leonardo, me coloco à disposição. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Um grande abraço a todos. Legal, Wagner. Boa noite, então, e uma boa noite a todos os ouvintes e a nossa anfitriã aqui da universidade.
Obrigado, viu?